Gente, na semana passada eu comecei aqui uma minissérie sobre 5 pontos que são fundamentais de nós conhecermos para exercitarmos a nossa fé, para exercermos a nossa fé. O justo viverá pela fé. Não é uma opção, não é algo que eu digo assim, não, eu escolho viver de um outro modo, por um outro recurso, por uma outra fonte. Não, se você for justificado em Cristo Jesus, a chamada bíblica, o destino bíblico para você é viver pela fé. Mas é preciso entender que nós, como justos, como justificados em Cristo, nós somos gente da nova aliança. Nós não somos gente da antiga aliança. A antiga aliança não foi criada para nós. Ela foi criada para o povo de Israel. Nós não somos o Israel físico, nós somos o Israel espiritual. A antiga aliança foi criada para o Israel físico. E o que é pior, não somente é uma maluquice alguém hoje querer viver com base nos preceitos e conceitos da antiga aliança, que não foi feita para nós, mas para piorar, essa antiga aliança, a Bíblia diz que em Cristo ela caducou. Que Ele é o mediador de uma superior aliança, embasada em melhores e superiores promessas. Então eu não quero a antiga aliança, eu quero a nova aliança. Nós somos gente da nova aliança. Amém? E nós precisamos conhecer então a nova aliança. E esses 5 pontos que na semana passada eu não cheguei a dar, mas hoje eu vou conseguir. Vou chegar aos 5. De manhã eu consegui. Eu vou conseguir também agora. Eu pensei que eu ia ficar no ponto 3, mas consegui adiantar, acelerar e fui até o 5. Engrenei até a 5ª marcha. São pontos básicos para você exercitar a sua fé. E o exercício da fé começa, antes de mais nada, com a confissão de fé. Com a confissão de fé. Sem confissão de fé, ou seja, sem uma palavra que sai dos meus lábios, com base naquilo que Deus garante, promete e afirma na sua palavra, a minha fé não tem como se manifestar nesse mundo. Então eu preciso me lembrar que a fé vem pelo ouvir. Mas esse ouvir é o ouvir que vem através da pregação da palavra de Cristo. Tem muita gente que cita assim, até pastores, que citam assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Leia a Bíblia lá em Romanos e você vai ver que o que diz lá é através da palavra de Cristo, e a palavra de Cristo é a palavra da nova aliança. Cristo se manifestou na antiga aliança de forma velada. Na nova aliança ele se manifestou de forma revelada. A antiga aliança tinha a nova aliança embutida em forma de sombras, de tipos, de metáforas, de símbolos que apontavam para a nova aliança, que apontavam para Jesus e o seu relacionamento com a sua noiva, que é a igreja. A nova aliança traz a revelação de Jesus, traz a revelação de quem Deus realmente é. Você no Antigo Testamento não vai encontrar uma frase explicando e dizendo Deus é amor, mas no Novo Testamento, João com 3 palavras, ele define quem Deus é. Deus é amor. Isso é um conceito que emerge da antiga aliança, mas é revelado na nova aliança. E nós somos gente da nova aliança. Por isso eu posso garantir a você, não existem doutrinas para a igreja no Antigo Testamento. Todas as doutrinas da igreja são reveladas no Novo Testamento. Nós somos gente que olhamos para o Antigo Testamento não com o objetivo de tirar dali doutrinas, mas de enxergar Jesus. Velado, simbolizado, tipificado, está escondido ali. Agora eu olho e leio, estudo o Antigo Testamento com o objetivo de entender mais e melhor Jesus. Não simplesmente objetivando tirar dali doutrinas. Eu preciso entender que nós somos gente da nova aliança e a igreja precisa entender isso muito rápido. A igreja brasileira, em especial a pentecostal, está completamente doente. Eu tenho um irmão aqui da igreja que de vez em quando ele me manda uns pequenos vídeos, mas ele manda a título de quase que de comédia, de risada, de piada. E tudo relacionado com a igreja. A gente ri, mas é triste. Eu recebi, por exemplo, um vídeo dele
em que um sujeito que se intitulava pastor, ele foi até pastor antes de ser preso. E ele, o vídeo é claro, é antes da prisão, né? E ele está sentado ao lado de um rapaz, de uma moça, não é bem um rapaz, já um jovem senhor, uma jovem senhora, e ele fala da importância ou do valor do diálogo em línguas. E os três começam a conversar em línguas, ninguém está entendendo bolhufas, nem ele, nem quem está vendo o vídeo. É porque um fala para o outro lá, rabachá, 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 o outro responde, xandai, 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 e o outro aqui ouve como se dissesse, é mesmo. Gente, é uma piada, mas isso é um escárnio com o Espírito Santo. É um escárnio com o Espírito Santo. E eu mandei de volta para ele, eu falei, olha, esses três aí, pode mandar internar, porque esse problema só com remédio tarja preta pesado. Não é qualquer remedinho, não. Não é um Rivotrilzinho. Aliás, ele até me mandou de volta uma figurinha que era um caminhão do fumacê. Sabe aquele caminhão do fumacê? Só que estava espalhando uma fumaça, mas atrás estava escrito assim, grandão no caminhão, Rivotril. Aspergindo nas casas dos crentes por aí. Né? Porque eu vou te contar uma coisa, parece que a coisa está, o pessoal está muito louco, muito doido, e a gente precisa entender que o objetivo de sermos cheios do Espírito, o objetivo de ouvirmos a palavra da graça e da fé é que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus em pensamentos, palavras e ações. Meu único objetivo de pregar a palavra para você é que você se torne cada vez mais semelhante a Ele em pensamentos, palavras e ações. Meu objetivo não é que você se torne mais conhecedor de doutrinas, que você conheça mais e melhor o grego ou o hebraico do Antigo Testamento. Não, é que você se torne cada vez mais semelhante a Jesus. Amém? Então eu quero passar para você, na semana passada eu não dei os 5 pontos, eu só falei sobre o tipo de leitura racional que você pode fazer para entender a nova aliança, começando pelo Evangelho de João, depois indo a Gálatas, Colossenses, Efésios, e eu passei aquela lista que não é uma lista ainda completa, porque eu não botei todos os livros da Bíblia, todas as epístolas do Novo Testamento, mas eu vou depois, em outra oportunidade, eu vou passar para você uma lista completa, de Mateus a Apocalipse, né, com toda a ordem de cada uma das epístolas. O que vem primeiro? 1 Coríntios ou Filipenses? Eu vou explicar tudo para você. Por enquanto, fica com aqueles 10 pontos que eu passei na semana passada, aquela sequência, e eu mesmo estou fazendo essa leitura. Não sei, quem aqui está fazendo essa leitura? O resto é tudo herege, mas eu estou fazendo essa leitura e eu estou sendo mega abençoado. Não tem nada ali que eu ainda não tenha lido. Tudo aquilo que eu estou lendo no Evangelho de João, eu ontem parei no capítulo 13. Se você ler daqueles livros que eu citei na semana passada, se você ler um capítulo por dia, em 4 meses você termina essa leitura. Se você ler 2 capítulos, obviamente você termina em 2 meses. Se você for como eu, que não aguenta ler menos de 4, em 1 mês você termina essa leitura daqueles 10 livros que na verdade não são 10, são 13, mas eu botei em 10, e você termina em 1 mês. Então não deixe de fazer, porque eu garanto a você, você será mega abençoado. Mas leia antes, pare e ore. Senhor, me dá espírito de sabedoria e de revelação, para que eu entenda, para que eu conheça, para que o meu conhecimento se aprofunde a respeito de quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Para que eu entenda e compreenda a profundidade, a largura, a altura, a dimensão plena desse teu amor incondicional, desse amor maravilhoso que o Senhor tem por mim. Amém? Faça essa leitura e peça revelação. Então vamos lá. São 5 pontos básicos para o exercício da nossa fé. 5 pontos que a gente precisa conhecer sobre como exercitar a fé, em que base exercitar a nossa fé. Primeiro deles, ponto número 1, eu preciso conhecer, meditar e confessar naquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus fez por nós. Levante uma das suas mãos e diga isso comigo. Eu preciso conhecer o que Deus fez por mim. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz que Ele nos libertou do poder das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo usa essas duas palavras, remissão e redenção, com significados diferentes. Se você for no dicionário de português, remissão e redenção são sinônimos, mas Paulo usa com sentidos diferentes. Quando ele fala sobre remissão, ele está falando sobre perdão pleno de pecados, perdão completo de pecados. Quando ele fala de redenção, ele está falando sobre o livramento que nós recebemos da parte de Jesus de toda e qualquer maldição. Hoje, dizer que um crente em Cristo Jesus está vivendo uma vida aquém daquilo que a Bíblia promete, porque na vida dele existe alguma maldição que impede isso de acontecer, é uma heresia. Pastor, mas o apóstolo Paulo fala sobre maldição. Pois é, só tem uma pessoa que pode te colocar debaixo de maldição. Você mesmo. Porque a Bíblia diz que quando você se coloca debaixo da lei, quando você retrocede, cai da graça e retrocede para a lei, você está se colocando debaixo de maldição. O apóstolo Paulo diz para nós que maldito é todo aquele que tenta cumprir a lei e falha em pelo menos um dos seus 613 itens, dos seus 613 mandamentos. Não são simplesmente 10 mandamentos. Não são simplesmente 10, são 613, para você cumprir e obedecer todo santo dia. E não adianta você hoje cumprir e obedecer os 613 e amanhã você falha em um, só conseguir cumprir 612. Pois é, volta ao início. Deu ruim, não adiantou nada. Tudo aquilo que você fez, não adiantou nada. E a Bíblia diz que nunca ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus, que fez isso em nosso lugar, representando a mim e a você, e nos deu um acesso direto ao Pai. Entenda bem, há uma diferença enorme. A pessoa que quer voltar para a lei, ela não entende a diferença gigantesca que existe entre a lei e a graça. Ela não consegue entender. Quando você se bota debaixo da lei, a lei não exige fé. A lei só exige obediência. O judaísmo não é uma religião de fé, é uma religião de obediência. E não é uma conclusão minha, eu ouvi isso da boca de um judeu em Israel. Ele disse, pastor, o judaísmo não é uma religião de fé, é uma religião de obediência. Você sabia que em Israel, e não só em Israel, no mundo inteiro, existem judeus que são ateus? Sabia disso? Você sabe o que esse rapaz judeu disse para mim? Ele falou, olha, se o judeu for ateu, mas ele obedecer a lei e ele mantiver as tradições, para nós está de bom tamanho. Não precisa acreditar, só precisa obedecer. Na nova aliança, o cristianismo não é uma religião de obediência, é uma religião de crença. Deus não está interessado, em primeiro lugar, na sua obediência. Na antiga aliança, a obediência era uma raiz. Na nova aliança, a obediência é um fruto. Se você não nasce de novo, não adianta obedecer. É preciso nascer de novo em Cristo. Crer, 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 crer e crer de todo o seu coração. Ele te libertou para isso. Colossenses no capítulo 2, versículos de 13 a 15, diz assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida. Zoe é a palavra grega para vida, vida abundante, a vida do próprio Deus, a natureza de Deus. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos, não alguns, não os piores, não os mais grosseiros, mas perdoando todos os seus pecados, todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Antigamente, eu lia isso aqui e eu pensava que o escrito de dívida que era contra mim era a minha lista completa de todos os meus pecados. Eu imaginava que Deus tinha um rolo com cada pecado meu anotado. Sabe essa história que o pessoal das igrejas gosta de falar, desenrola o rolo? Pois é, Deus desenrolando o seu rolo, com a lista dos seus pecados. Eu imaginava isso, a lista, é isso aí que é contra mim. Até que eu prestei atenção no que eu estava lendo e vi que diz assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças.
O escrito de dívida que era contra mim não era a lista dos meus pecados, era uma lista de ordenanças. A lista de ordenanças que eu e você conhecemos na Bíblia são os mandamentos, são os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são só a espinha dorsal da lei. Não é a lei inteira são 613 os mandamentos. E diz aqui que essa lista de dívida, esse escrito de dívida que constava de ordenança, nos era prejudicial. E que Jesus removeu-o inteiramente. Ele não tirou 603 e deixou os 10. Não, ele removeu-os inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você está entendendo aqui que quem tira e sempre tirou o maior proveito da lei foi sempre o diabo? A lei não foi escrita pelo diabo, a lei é santa, ela é perfeita, ela é boa, mas ela não provoca nem bondade, nem santidade, nem perfeição. A lei cobra, a graça supre. A lei exige que o homem falido, caído, pecador, faça o seu melhor para tentar agradar a Deus. Na graça, Deus, Ele mesmo, nos capacita e nos ajuda para que nós façamos aquilo que não conseguiríamos fazer de modo nenhum sem a ajuda dEle. É preciso que a gente entenda esse diferencial gigantesco, porque, na verdade, quando Jesus cravou o escrito de dívida que era contra nós, foi aí que Ele despojou o inferno. Porque o diabo não criou a lei, mas ele sempre usa a lei para cobrar, para trazer peso, para trazer condenação. E como é que o diabo faz isso? É simples. Ele vai na sua mente e vai lançar os pensamentos que dizem o seguinte: você fez, você não fez. Se você fez é porque fez, se não fez é porque não fez. Você falou, ou você não falou. Você pensou, ou você não pensou. Quer você faça, quer você não faça, tem sempre um gancho na lei para o diabo te acusar. Alô? Tem sempre um gancho para ele te acusar. Jesus despojou os principados e potestades. Gálatas 3, versículos 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Já não há mais maldição alguma sobre a nossa vida. Amém? A não ser que você se coloque debaixo da lei. Aí você traz de volta aquilo que Jesus pagou com a sua própria vida para você não ter. Gente, quando você dá uma lida no Novo Testamento, você lê o Novo Testamento, você vai ver, por exemplo, que Jesus, Ele sempre fez questão de falar com os legalistas sobre a lei, mas de falar com o povo simples e humilde sobre a graça. Nós temos que sair desse espírito farisaico e entrarmos definitivamente no espírito de Cristo. Porque nós somos gente da graça e não da antiga aliança. Efésios 2, de 4 a 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade. Aliás, eu estou continuando aqui Efésios 2, né? Deus fez isso, ele expôs os principados ao vexame público. Peraí, eu li Gálatas, não li Efésios com você, né? Não, então vamos lá, Efésios 2, de 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Em Cristo. Amém, gente? Mateus 8, 16 e 17. Diz que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra, não com gritos, não com sacrifícios, não com muito suor, com muito esforço. Porque a mentalidade que quem traz uma mentalidade da antiga aliança, sempre acha que para expulsar demônio tem que ser no grito, no berro.
tem que ser na força, tem que ser no suor. Tivemos uma batalha incrível. A mulher que manifestou um demônio, 6 horas para o demônio sair. Meu Deus, 6 horas. Aqui na Nova, quando alguém manifesta um demônio, a gente chama as crianças da geração nova. Porque expulsar demônio não é uma tarefa. Por quê? Porque o danado do demônio, ele sai em nome de Jesus, não é no nome do pastor. Mas as pessoas, elas têm essa ideia. Não, é muito difícil, é muito sacrificante, é muito suor, é muita... Gente, eu me lembro que eu era ainda pastor auxiliar, lá na igreja de Nova Vida de Bom Sucesso. E num culto de meio de semana, depois do culto, o culto terminou e vieram correndo uns 3 ou 4 diáconos. Vieram correndo dizendo, pastor, tem um rapaz lá fora, lá atrás, ele manifestou um demônio lá, o cara é magrinho, mas está precisando de umas 4, 5 pessoas para segurar o cara. O cara ficou com a força quintuplicada. E eu falei, e aí, já botaram o demônio para correr? O demônio falou que só sai se o senhor for lá. Aí eu olhei para eles e falei assim, e vocês acreditaram nisso? Vamos lá que eu vou resolver esse negócio. Cheguei lá, estava o cara cravado no chão, um montão de gente segurando, o cara rosnando, estava fazendo uma barulheira, eu ajoelhei do lado dele, quando eu ajoelhei, segurei aqui no queixo, ele fez, eu virei a cara dele para o lado, ele cuspiu no diácono. O diácono já ia bater, eu falei, calma, é o demônio, não é o cara. Eu só virei para ele e falei, você vai sair agora. Acabou a palhaçada, acabou o show, você vai sair agora no nome de Jesus. Onde estou? Quem sou? Rapidinho. Por quê? Porque você tem que estar consciente do poder do nome e da autoridade que Jesus te deu para impor as mãos sobre enfermos e expulsar demônios. Isso é parte da nova aliança. Ao cair da tarde trouxeram muitos endemoniados e apenas com a palavra, sem gritaria, sem esforço, Jesus expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso ele fez por nós. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ele fez isso por mim e por você. Pastor, mas quando é que Jesus ficou pobre? Foi quando ele nasceu lá na manjedoura. Gente, se José era o pai de família, de uma família muito pobre, o que não é o caso, mas imaginemos que fosse, porque tem muita gente que acredita que Jesus nasceu muito pobrezinho, coitado. Ele não nasceu pobrezinho numa manjedoura porque ele era pobre, é porque não tinha vaga na hospedaria. Mas, ainda que ele fosse pobre, no momento em que ele nasceu, quando ele recebeu de presente ouro, incenso e mirra, ele enriqueceu. Você pode não saber o valor do ouro, o valor do incenso e da mirra, mas do ouro você sabe. E Jesus ganhou isso de presente. Quando foi que Jesus se tornou pobre? Na cruz do Calvário. Ele se tornou pobre para que você e eu pudéssemos prosperar. Ele fez isso por nós. Amém, gente? Ele fez isso por mim e por você. Segundo ponto, eu preciso conhecer e confessar o que Deus fez em mim. O que Deus fez em nós. Primeiro eu vi o que Ele fez por mim, agora eu preciso conhecer o que Ele fez em mim. 1 Pedro 2,24 diz que Ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Ele nos tornou justiça de Deus. Ele nos justificou. Diante do Pai, hoje eu e você somos justificados. Ele transformou, nós éramos pobres, miseráveis pecadores. É preciso que a gente entenda, eu e você não somos mais pecadores, nós fomos pecadores, mas a nossa natureza mudou. Ele removeu de nós a natureza pecaminosa e nos deu agora a natureza do próprio Deus. Zoe, vida em abundância. Se você e eu somos ainda pecadores, gente, nem orar você pode. Sabia disso?
Se você é um pecador, nem orar você pode. Porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João, um cego que foi curado por Jesus, um cego de nascença que foi curado por Jesus, ele disse aos sacerdotes que o estavam questionando, ele disse, nós bem sabemos que Deus não atende a pecadores. Se você é um pecador, não vale nem a pena orar. Agora, para piorar, se você é um pobre e miserável pecador, o Novo Testamento não serve para você, porque a Epístola aos Romanos é escrita aos santos. A 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos santos. Efésios, aos santos. Gálatas, aos santos. Colossenses, aos santos. Se você não é santo, o Novo Testamento não é para você. Deu ruim para ti. Mas, se você entende que você foi um pobre e miserável pecador, mas em Cristo você se tornou uma nova criatura, então você está entendendo que agora houve uma obra também feita em você, não somente uma obra feita por você, mas algo que foi feito em você. Ele transformou a sua natureza. Ele transformou a natureza do pecado, removeu a natureza do pecado e te colocou a natureza do próprio Deus. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, diga amém. É uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Romanos 5,17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não no porvir, não no céu, mas hoje. Ele fez isso por nós. Ele nos assentou com Ele. Ele fez uma obra em nós, nos assentou com Ele em lugares celestiais e fez uma obra em nós, mudando a nossa natureza, para que agora nós possamos reinar em vida. Terceira coisa, terceiro ponto, que eu preciso conhecer, eu preciso ir à Bíblia, buscar, estudar, ler, meditar, confessar o que nós somos para Deus em Cristo. O que eu sou para Deus em Cristo. O que eu e você somos para Deus em Cristo. Como é que Deus nos vê? Não importa como o seu vizinho te vê. Não importa como os seus parentes te veem. O mais importante é como Deus te vê. Aqui em 1 Pedro 2, 9 e 10, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Você está vendo aqui uma mudança radical de estado. Você não era nem povo, agora você é povo. Você é parte de uma nação. Uma nova nação, uma nação de santos, de reis e sacerdotes. É um diferencial completo, gigantesco. Romanos 8,37. Em todas essas coisas, nós passamos por poucas e boas, temos lutas, problemas, a toda hora alguma coisa vem para nos tirar a paz, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É uma obra que Ele fez em você. Ele transformou você num vencedor. E mais que vencedor. Você não é simplesmente um vencedor, você é mais que vencedor. Amém? Nós somos alguém privilegiado. Nós somos pessoas privilegiadas. Porque nós não nascemos no tempo de Moisés. Nós nascemos após Jesus. Nós nascemos num período e num tempo em que nós recebemos hoje 300 milhões de vezes mais entendimento bíblico do que aqueles nossos antepassados de 10, 15, 20 ou 30 anos atrás. Sabia disso? Nós somos uma geração privilegiada. Nós deveríamos levantar as nossas mãos todos os dias e agradecer. Deus, você fez uma obra em mim, colocou o seu Espírito Santo para habitar em mim. Uau! Quem sou eu para o Espírito Santo habitar em mim? Mas eu preciso me habituar a me ver como Deus me vê. Eu preciso de manhã olhar no espelho e não ficar vendo os defeitos e os problemas que eu sei que eu tenho. Eu preciso olhar e dizer para aquela pessoa que eu estou vendo no espelho, você é um filho amado.
você foi justificado. Você está assentado com Cristo em lugares celestiais. Você agora é um santo, justificado em Cristo. Eu preciso fazer esse exercício, você está entendendo? De manter firme a minha confissão de fé, não importa o quê. Pastor, mas é porque às vezes, quando eu faço essas confissões de fé, eu me sinto um hipócrita. Porque eu olho para o dia anterior e vejo que já pisei na bola ainda ontem. Aí eu fico sem graça de dizer o que a Bíblia diz que eu sou. Aí sabe o que você faz? Você começa a dizer aquilo que você não é, e o diabo bate palmas, feliz da vida. Você não está entendendo que você confessa aquilo que você é em Cristo, não com base naquilo que você fez ou deixou de fazer, mas com base naquilo que você quer ser. Eu quero ser mais e mais semelhante a Jesus. Então, independente de ontem eu ter pecado, errado ou fracassado, eu me olho no espelho e eu digo, eu sou santo, eu fui justificado, eu pertenço a Deus, eu sou mais que vencedor. Pastor, mas acho que... Meu irmão, presta atenção numa coisa. Você quer vencer o pecado? Amém. Presta sua atenção numa coisa. Não creio que seja o caso de ninguém aqui. Mas, se por um acaso... Vamos imaginar que você tem um mau hábito. Você tem um hábito que é um hábito que você reconhece e sabe que é pecaminoso. Vamos dizer que você fuma maconha. Não estou falando de cigarro simplesmente, não. Eu estou apelando logo para uma coisa mais pesada, para você entender. Quando você for apertar um baseado, você faz o seguinte, quando você acender, você puxa com força. Dá aquela... Prende a respiração, que é para bater, para valer. E diga assim, em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu quero ver você conseguir fumar o resto daquele bagulho. Vamos supor que você tem um outro tipo, meu pastor, droga, comigo nunca foi problema. Vamos dizer que você está envolvido aí num caso sério, extraconjugal, está no adultério. Eu quero ver você no motel, com a amante, quando estiver tirando a roupa, começa a dizer, em Cristo Jesus, eu sou um vencedor, eu sou santo, aleluia. Você vai ouvir um anjo vai se aproximar e vai fazer assim, ó. Você está entendendo que é justamente na hora em que você está sendo assediado pelo pecado que você mais precisa manter firme a sua confissão de fé? Enquanto você está santo, puro, sem olhar para o lado, não estou fazendo nem olhando, eu sou mais que vencedor, é mole, qualquer um faz, eu quero ver justamente na hora que você mais precisa, mas a Bíblia convida você dizendo, aproximemo-nos do trono, não do juízo, mas do trono da graça, para acharmos socorro em tempo oportuno. Gente, o religioso ouve isso, ele se rói, se contorce, tem cólicas. Porque na cabeça dele, você não pode usar da palavra santa no momento em que você está envolvido no pecado, mas você quer escapar do pecado, é justamente aí que você tem que botar na sua boca a palavra santa de Deus. Quarta coisa, quarto ponto, aliás, a banda já pode até voltar. O quarto ponto onde eu apoio, suporto a minha fé. Um quarto ponto que eu preciso conhecer, estudar, ler, meditar. O que Jesus está fazendo por mim agora. O que Jesus está fazendo por nós agora. Não é o que Ele fez. Eu sei o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu estou falando do que Ele está fazendo agora. Exatamente nesse momento. Romanos 8, 33 e 34 diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede por nós. O que Jesus está fazendo hoje, agora, à direita de Deus Pai? Ele está nesse momento, agora,
intercedendo por mim e por você. E veja só, Jesus não precisa abrir a boca para dizer uma palavra para interceder por mim e por você. As marcas da cruz, as marcas dos flagelos, as marcas da coroa de espinho, são essas que falam, que intercedem. Jesus não precisa abrir a boca, é só ele olhar e o Pai olhar para ele e o Pai ver que ele está intercedendo por você. A cruz do Calvário, ali Jesus, foi o último momento em que Jesus precisou fazer algum tipo de oração, falando. Hoje ele nem precisa falar, é só mostrar ao Pai as marcas. Se o diabo hoje não tem mais autorização, você sabia disso? O diabo hoje não tem mais autorização para ir diante de Deus fazer acusação contra mim e contra você? Há pessoas que leem isso no livro de Jó. Está aqui dizendo que o diabo foi lá na presença, os anjos foram lá e o diabo também foi. E começou a jogar acusações contra Jó. Pois é, mas lá no livro de Hebreus, diz que Jesus, ele depois da ressurreição, antes de aparecer aos discípulos, ele fez uma visita ao céu e levou o seu sangue. Lá em Hebreus está escrito que ele foi lá e redimiu todas as coisas. Você sabe o que isso significa? Que havia um lugar aonde o diabo podia chegar, mas Jesus foi lá e aspergiu o seu sangue naquele lugar, e hoje o diabo não pode ir lá, hoje o diabo não pode sequer usar de autoridade para vir confrontar você cara a cara, porque tudo que ele poderia e deveria estar olhando é a sola dos seus pés. É preciso que a gente entenda. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Jesus está intercedendo por nós exatamente agora. João 10, os versículos 11 e depois o versículo 14. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, ele repete no versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Jesus te conhece, mas você precisa conhecer mais e melhor quem Jesus é, porque ele é o teu pastor. Isso aqui é Jesus mostrando para nós o cumprimento do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. Será que você pode dizer isso agora? Jesus é o meu pastor. Nada me faltará. Jesus é o nosso pastor. Nós precisamos olhar para isso e valorizar e entender. É algo que Jesus está fazendo por mim e por você agora. Pastoreando a nossa vida, cuidando da nossa vida. Amém? E em quinto lugar, eu preciso conhecer, ler, estudar, meditar na palavra, aquilo que Deus pode fazer através de mim, o que Deus pode fazer através de nós. Deus pode fazer grandes coisas através de nós. Eu queria que você dissesse isso. Deus pode fazer grandes coisas através de mim. Gente, esse ponto, eu poderia dar um outro nome, um outro título para esse ponto, que poderia ser: o que a palavra de Deus pode fazer através dos nossos lábios. O que Deus pode fazer através da minha vida. Você entende que para Deus usar a sua vida, você precisa disponibilizar a sua vida para Deus? Porque Deus não vem tomar a sua vida na mão grande. Deus, Jesus, o Espírito Santo não é um arrombador de portas. Quando você vai ao livro do Apocalipse, ele diz: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro e ceio com ele. Se não abrir, eu continuo do lado de fora. Mas ele podia dizer: eu estou à porta e bato. Se não abrir, eu arrombo. Não, ele não arromba, ele é um gentleman. É por isso que eu digo para você que Deus está no controle de todas as coisas, mas Deus não interfere em todas as coisas. Ele deu livre-arbítrio ao homem. Uma pessoa perguntou para mim: pastor, as pessoas às vezes me perguntam, se Deus é bom, se Deus é amor, por que existe morte e fome nesse mundo? Não é tentar jogar no colo de Deus uma culpa que é do homem. Você sabia que se todos nós, se todo ser humano seguisse a palavra, se todo ser humano entendesse a palavra,
e seguisse os princípios do Novo Testamento e da Nova Aliança, nós hoje, no ano de 2023, não teríamos mais guerras, porque os homens usariam a sua sabedoria não para produzir armas cada vez mais letais, mas para produzir, e nós já teríamos encontrado hoje a cura do câncer, da AIDS e de todas as enfermidades que assolam o ser humano. Nós já teríamos hoje um mundo que vive em paz, e não estaríamos vendo esse vexame, essa vergonha da Rússia atacando a Ucrânia. Se o mundo estivesse seguindo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, não haveria desigualdade no mundo, nós viveríamos numa sociedade muito justa. Não haveria pobreza, miséria, porque a economia do mundo hoje, ela comporta que todos possam viver uma vida bem confortável. Mas existe uma massa imensa de miseráveis e uma pequena massa de 1% da população do mundo que detém a maioria das riquezas. Isso é por falta de Deus na vida do homem, não porque Deus deixou de fazer isso ou aquilo. Não se pode jogar no colo de Deus aquilo que é falta de uma decisão, ou são decisões erradas que o homem toma. É preciso que a gente se lembre também que isso acontece hoje, mas vai haver um dia de acerto de contas, porque todos comparecerão ao tribunal de Cristo. Nós, não para juízo, mas aqueles que seriam os responsáveis por tomar essas decisões, que poderiam beneficiar e transformar o mundo, e que não o fazem, estão se colocando, gente, quando alguém se candidata a alguma coisa, essa pessoa não tem ideia do que ela está fazendo. Ela está se colocando numa posição que foi criada por Deus. Um cargo que foi determinado por Deus. Aquele cargo é santo. Você consegue entender que o cargo de presidente da república, o cargo de governador, o cargo de deputado, de vereador, os cargos públicos são cargos santos? O problema não é o cargo, é quem ocupa o cargo. O cargo de rei de Israel era um cargo santo. Mas quantos desses reis foram homens do inferno, homens de Belial, homens de Baal, homens do mal? Vários, mas o cargo que eles ocupavam era um cargo santo. Esses homens não sabem o que eles estão querendo, eles não sabem o que eles estão pedindo, o que eles estão tentando. Quando eles se candidatam e são eleitos, eles estão ali para promover justiça, e não aquilo que nós temos visto ao longo da história. Mas se todos seguissem a palavra, o mundo seria diferente hoje. É preciso que nós entendamos que Deus pode fazer ainda grandes coisas através de nós. O mundo não depende da política, o mundo não depende dos políticos, o mundo está esperando pela igreja. A igreja não foi chamada para resolver os problemas econômicos do mundo, mas a igreja foi chamada para interceder pelo mundo. E nós precisamos entender que Deus pode fazer grandes coisas através de nós. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, que exagerado esse Paulo. Esse Paulo é um cara meio hiperbólico. Tudo posso. Tudo é tudo. Eu fui pesquisar essa palavra tudo, no grego, no hebraico, nas línguas fenícias, e descobri, gente, que a palavra tudo significa tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. João 15:7. Olha outro exagerado aqui. Outro exagerado. Tal de Jesus. Olha o que ele diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem, e lhes será feito. Ah, esse cara é exagerado. É assim? Vou pedir o que eu quiser. Se você permanecer em Cristo, na graça, não tente misturar graça com lei. Se você permanecer na graça, você vai pedir o que você quiser. Pastor, mas o coração do homem é enganoso, vai pedir bobagem. Pois é, o homem sem Deus pede bobagem, mas o homem com Deus, que tem a sua palavra nele, pede de acordo com a palavra. Não para satisfazer vãs imaginações. Deus quer que você prospere, que você enriqueça. Com que objetivo? Que você seja um investidor do reino. Casa, carros, propriedades, joias, relógios e sei lá mais o que, é consequência, é segundo plano. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Mas é preciso que você creia nisso.
porque não vai ser acrescentado pelo seu esforço, mas pela graça dele. Amém, gente? Marcos 11, de 20 a 24. E passando eles pela manhã, os discípulos com Jesus, viram que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado no dia anterior estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Outro exagerado, de novo exagerado aqui. Olha só que exagero. Quer dizer que eu vou falar com um monte? Pois é, Jesus primeiro deu a aula prática para depois da aula teórica. Ele passou pela figueira. Entenda bem o seguinte: quantas vezes na Bíblia você vê Jesus amaldiçoando alguém ou alguma coisa? Esse silêncio é porque você não sabe ou porque você já morreu e eu não estou sabendo? Quantas vezes Jesus amaldiçoou alguém ou alguma coisa? Uma vez só. Foi aqui nessa figueira. Por que Jesus foi amaldiçoar a coitada da figueira? É simples. Lembre-se que Jesus nasceu e viveu durante ainda o período da lei, ok? Jesus passa por uma figueira, não tem fruto na figueira, e Jesus amaldiçoa a figueira. A figueira no Antigo Testamento e na Bíblia como um todo, ela é uma representação, um símbolo, um tipo que aponta para Israel e para a lei. Dependendo do contexto, a figueira fala de Israel ou ela fala da lei. Agora, você vai ver, um pouco antes, quando você vai no Evangelho de João, antes, Jesus também fala sobre figueira em pelo menos duas outras oportunidades. A primeira delas, um discípulo, que se tornou um discípulo, um homem chamado Natanael. André, irmão de Pedro, chama Natanael dizendo: vem ver, eu encontrei o Messias. E ele pergunta: mas onde nasceu esse Messias? E ele responde, André responde: ele nasceu, ele vem de Nazaré. De Nazaré, e pode dar de Nazaré vir alguma coisa que preste. Aí eles vão, e quando eles vão chegando, Jesus aponta para Natanael e diz: Natanael, você é um judeu de primeira, você é um camarada que leva a lei a sério. Eu vi você debaixo da figueira. Aí Natanael diz assim: verdadeiramente esse aí é o Messias. Aí ele fala: você está espantado só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira? Você vai ver como é que você vai ficar quando você vir os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava dizendo? Natanael, você quer me compreender? Você quer me conhecer? Saia de debaixo da figueira. Saia de debaixo da lei. Porque senão você não vai conseguir entender a graça e ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vai mais adiante e você vai ver Jesus passando por Jericó, e ele encontra um sujeito que queria muito conhecer Jesus, chamado Zaqueu. Zaqueu estava montado em cima de uma figueira, e Jesus passa, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desça dessa figueira, porque me interessa ir ter comunhão com você na sua casa. Ou seja, Zaqueu, montado em cima da lei, você não vai me compreender, você não vai me entender, desça da figueira. Agora, por fim, Jesus passa por uma figueira e ele diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti, porque o fruto agora que o público, que o povo desse mundo quer e precisa comer, vem não da figueira, mas vem da parreira, vem do sangue, vem de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu estou dando para você a revelação que o pessoal da manhã não teve. Eu não sei se você fica em silêncio porque você fica embasbacado. Por isso eu digo a vocês, tenham a mesma qualidade de fé que Deus tem. E fale ao monte, como eu falei à figueira. Eu falei à figueira e deu resultado. Fale ao monte crendo e você vai obter resultados. Fale ao problema financeiro, fale à doença. Não é falar a Deus simplesmente sobre a doença, sobre o problema financeiro, sobre o problema familiar. É falar com o problema. Amém? Marcos 16, para a gente fechar e terminar. Marcos 16, de 15 a 20. Jesus disse aos seus discípulos, antes de ascender aos céus: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
Quem, porém, não crer, será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Ou seja, esses sinais Deus usará a cada um de vocês, se vocês crerem. Aquilo que Deus pode fazer através de você. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, por meio de sinais que se seguiam. Você está entendendo aqui que o que a Bíblia está dizendo é, os discípulos foram pregar a palavra. Eles não foram pregar religiosidade, eles não foram pregar legalismo, eles não foram pregar lei, eles foram pregar a palavra. E os sinais acompanharam a palavra. Você quer os sinais acompanhando e milagres acontecendo? Quem quer ser usado por Deus aqui? Vamos ficar de pé.